O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, afirmou ontem que não existe, abre aspas, ditadura de toga no Brasil, fecha aspas. A declaração foi publicada em mensagem no Dia da Independência, na qual ele, Gilmar Mendes, argumentou que a liberdade se fortalece por meio de instituições. Abro aspas de novo. Não há, no Brasil, ditadura de toga, fecha aspas. Tampouco ministros agindo como tiranos. Devo tomar um pouco de água, me parece. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais, fecha aspas. No texto, Gilmar Mendes citou episódios recentes para exemplificar riscos de autoritarismo como, abre aspas, milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e às separações de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República, fecho aspas. Luiz Arthur, você vai ser o primeiro a falar, mas até agora não se provou que teve um plano concreto de preparação para a morte de nenhuma das autoridades. A negligência na pandemia, me parece que o próprio Ministério da Saúde do governo do Lula disse que não teve nada que não deveria ter sido feito. Nunca faltaram vacinas. Está sendo tendencioso? Totalmente, Segré. Eu fico abismado com o teor político de um tweet, de um post de um ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro. A primeira pergunta que eu faço é por que o Gilmar Mendes publica isso? Isso me parece um post perfeito para a página do PT numa rede social. O ministro do Supremo, com todo o respeito, o Gilmar Mendes pode ser o decano, mas ele não é o presidente do Supremo. Isso não é um post institucional na página do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma opinião particular dele. Para que ele publica isso no dia 7 de setembro? Um ministro que vai julgar casos pela... Isso é totalmente ilegal o que ele fez. Aí ele conclui dizendo o seguinte, Segré: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão, ou seja, não podem ter anistia. Muito bem, o mesmo Gilmar Mendes, quando julgou um questionamento da lei de anistia de 79, disse o seguinte: decretando anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa de caráter eminentemente político. E atenção, nenhum dos outros poderes tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada no caso da anistia. Ou seja, por que o ministro Gilmar Mendes mudou de opinião? Porque antes ele considerava que a anistia é uma decisão exclusiva do Congresso Nacional. E agora ele vem a público no 7 de setembro, de forma antecipada, já anunciar o voto dele de que ele é contra a anistia, que sequer aconteceu. Quer dizer, o Brasil está de ponta cabeça totalmente. Mas eu agrego outra coisa para o Felipe nos contar. 2016, o ministro Gilmar Mendes foi o voto que levou o cumprimento efetivo de pena após sentença em segunda instância. Sim. E a defesa dele, na época, 2016, era que não é possível que alguém que tenha dinheiro pudesse entrar com recurso e aquele que não tinha dinheiro ia na cadeia. Entrou com recurso, ficou esperando até o final, 2016. 3 anos depois, o mesmo Gilmar Mendes mudou sua interpretação, indicando que não, que agora não, tinha que ter cumprimento efetivo em segunda instância. Fica muito claro, pelo que a gente viu, artigo 5º, inciso 43 e 44, que o ministro, de acordo com o que diz a Constituição, está errado. Qual é o objetivo, então, de fazer um post desse tipo? Ele está claramente, ele foi um post de ativista. Ele está fazendo um ativismo político, ele não está sendo letra da lei. E quando você pega aqui, nessa fala dele que não existe ditadura de toga, você pega a tipologia. O que significa ditadura? O cara que impõe a regra, que muda a regra. Sim, existe uma ditadura de toga hoje em dia no Brasil. E contra ela você vai recorrer para quem? Para o Vaticano? Você não tem com quem recorrer. Então, principalmente quando eles agem em primeira instância, que é no caso que está acontecendo contra
o Jair Messias Bolsonaro, você pega o absurdo jurídico que não tem como fazer. E, muito bem lembrado, o Tarcísio de Freitas, ontem no discurso dele, ele falou a parte histórica de anistias, né? Pô, já existem diversas dezenas de casos de anistias que já aconteceram no Brasil, inclusive do derrotado lá, daquele do José Dirceu, que já foi anistiado. E o que ele fez? O grupo dele, da própria Dilma Rousseff, explodiram quartéis, explodiram, mataram até o sargento Marcos Elfilho, que agora é sargento, morreu como soldado e foi promovido pós-mortem. Sequestraram embaixadores? Sequestraram? Foram anistiados? Foram anistiados. Então, você percebe que é totalmente um ativismo que o ministro está fazendo e não é papel dele fazer ativismo. O papel dele é ser letra da lei. Tentar o máximo que puder esquecer que ele tem uma torcida, senão daqui a pouco a gente vai ter que jogar IA para julgar no STF. Porque esse sim não é envezado. Você fala sobre, por exemplo, você falou em 2016, me veio na memória, quantas e quantas pessoas falaram que é golpe o impeachment da Dilma Rousseff? Ah, não, tudo bem, aí pode falar que é golpe, aí não é fake news, não é desinformação, a postagem não cai. Claro. Agora, quando a gente fala que não foi tentativa de golpe, isso porque realmente não foi, com fatos, lógica, não, aí não. Você percebe que o Brasil ele está avesso. Ele está avesso. E mais uma vez, graças a Deus temos as redes sociais para poder ter programas como esse, para poder trazer a notícia de verdade, sem estar envezado. Eu sempre falo isso, geralmente, quando eu vou nos podcasts. Não acredite só no que eu estou falando. Não, claro que não. Faça sua pesquisa. Claro que não. Pesquise, vê se teve outras anistias, vê se o José Dirceu e a sua cúpula e Dilma Rousseff foram anistiados, explodindo quartéis, roubando bancos armados, fechando ruas aqui, e igualzinho o PCC e o Comando Vermelho. Mas não. Aquele nada era do bem. Era do bem. Então eles esquecem o fato.